Irmãos, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Louvamos a Deus pela oportunidade de estarmos mais uma vez aqui na sua casa para louvá-lo e glorificá-lo, né? Eu tenho pensado sim sobre esses dias como Deus tem sido bom para conosco, né? Nos dando a oportunidade de estarmos aqui na sua presença. E eu acredito que todo esforço vale a pena. Hoje pela manhã eu dei uma saída que fui comprar umas pilhas ali e eu pude observar muita gente na feira, né? Ali comprando naquela aglomeração, ali um para cá, outro para ali, um esfrega no outro, né? E graças a Deus nós estamos aqui na igreja reunidos, todo mundo separado um do outro para que não haja contato. E eu acredito, irmãos, que no templo é o lugar onde ninguém pega Covid. Agora, na feira, comprando, indo e vindo, eu acredito que isso pode acontecer sim, né? Então, nós precisamos ter todo o cuidado e para não contrairmos esse vírus que tem, de fato, trazido muitas vítimas, né? Muitas vítimas. E nós precisamos, então, pensarmos sobre isso, né? Nós queremos compartilhar, irmãos, nessa manhã com os amados irmãos, o tema, né? O que podemos aprender com as aflições pelas quais passamos, né? O que podemos aprender com as aflições pelas quais passamos, e isso é muito importante, né? Trabalharmos isso, como diz o apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 8, versículo 18, ele diz: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós, né? A ser revelada em nós. E nós entendemos, irmãos, que Deus, diante de tudo que acontece, Ele tem um propósito muito especial para trabalhar a nossa vida, né? E nós estamos vivendo um momento como esse, onde estamos sendo trabalhados por Deus, para que possamos então perseverar ainda mais e assim, através da nossa vida, do nosso exemplo, da nossa conduta, da nossa espiritualidade, né, estarmos estimulando outras pessoas na caminhada cristã, ok? Então eu quero compartilhar com os irmãos sobre este tema, ok? O que podemos aprender com as aflições pelas quais passamos, ou podemos dizer pelos sofrimentos, né, pelos quais nós passamos? É interessante, irmãos, percebermos que o sofrimento ele faz parte da nossa vida humana. Nós não podemos ignorar a questão do sofrimento. Todos nós vamos em algum momento estar sofrendo ou passando por alguma situação que nos causa um certo dissabor, uma certa tristeza, uma certa angústia, e nós precisamos pensar sobre isso. É interessante, irmãos, olharmos, né, para o que é registrado na abadia de Westminster, em Londres, em um local reservado para sepultar pessoas proeminentes, pessoas importantes, relacionadas à vida cristã, à vida religiosa. Naquele lugar há uma parte reservada que é dedicada a esses grandes personagens. Em uma parte deste local, ali encontra-se, certo, um grande castiçal. E ali então existe também uma figura, certo? Ou seja, uma representação de Salomão sobre um trono, e ali demonstrando toda a sua glória, todo o seu esplendor, como um grande rei que foi usado por Deus para manifestar a sua grandeza. Do outro extremo, nós também encontramos, nesse mesmo lugar, no outro extremo, nós encontramos ali também um local também reservado para Jó, aonde um leito de cinzas, né, é o seu trono, aonde ele expressa ali todo o seu sofrimento, toda a sua angústia,
toda a sua tristeza. O que é em comum, tanto na questão de Salomão quanto na questão de Jó, é que todos dois estão dentro da vontade de Deus, debaixo da soberania de Deus, um com a sua glória e com seu esplendor, outro com a sua dor, com a sua tristeza e com a sua agonia. Isso mostra que tanto o homem em seu esplendor, ele pode expressar a glória de Deus, como também o homem na sua situação mais caótica, mais deprimente, ele também pode expressar a glória e a soberania de Deus, nesses dois paralelos. É por esse motivo que nós precisamos pensar sobre isso. Então, diante disso, o que é que nós podemos aprender com o sofrimento humano pelos quais nós passamos no nosso dia a dia? Nenhum de nós é invulnerável às intempéries desta vida. Todos nós somos suscetíveis a essas situações, por mais que nos cuidemos, por mais que nós procuremos evitar, mas nós uma hora vamos passar por uma situação vexatória como essa. Em primeiro lugar, querido irmão, eu quero compartilhar com os irmãos, certo? Então vamos voltar aí a tela lá, o primeiro ponto aí. Então, veja aqui, né? Em primeiro lugar, irmãos, torna-nos mais o sofrimento, as aflições, ela torna-nos mais conscientes do fato de que somos criaturas dependentes, certo? As nossas fragilidades, a nossa condição de ser humano revela também a nossa condição de criaturas dependentes. Dependentes de quê, irmãos? Eu digo da soberania de Deus, do agir de Deus na nossa vida e também, meus queridos irmãos, da solidariedade, da participação um dos outros, porque todos nós, de uma certa forma, podemos contribuir para o bem-estar da outra pessoa que passa por situações de sofrimento. Então, em primeiro lugar, irmãos, podemos aprender com as aflições, com os sofrimentos, que todos nós somos criaturas dependentes. Somente Deus, meus queridos irmãos, é independente de uma lei por si mesmo, porque Deus, Ele é o ápice, Ele é o absoluto, Ele é o Senhor, Criador e sustentador de todas as coisas. Todos os demais seres, eles são dependentes da bondade e do poder. Isso relacionado a Deus e também relacionado ao seu semelhante, ao seu próximo. Todos nós, meus queridos irmãos, todos nós, de uma certa forma, passamos por severas enfermidades, tristezas avassaladoras, angústias desesperadoras. Todas essas coisas ensinam-nos a depender do nosso grande e soberano Senhor, irmãos. E isso é fato. A segunda coisa que nós podemos aprender com as aflições e com os sofrimentos, amados irmãos, com essas aflições pelas quais passamos, é que as aflições também nos aproximam mais um dos outros seres humanos em grau maior do que qualquer outra experiência humana. É interessante observarmos, irmãos, que a dor, a tristeza, ela nos aproxima mais de uma pessoa do que a alegria e a felicidade, né? Porque a dor é algo que contagia todas as pessoas. Geralmente a alegria é algo que contagia mais as pessoas que estão próximas, que fazem parte daquele ciclo de amizade daquela pessoa. Precisamos aprender, amados irmãos, que as tribulações, elas unem, por exemplo, igrejas, famílias, até as nações diante de uma situação assim se unem.
Olha só, por que não falar da Covid-19? O mundo todo, as nações todas se uniram em busca de uma solução para esse problema. A luta, ela está intensa para resolver esse problema. Então, para você perceber aqui como a dor, como o sofrimento, como a aflição tem o poder de agregar, de ajuntar, de trazer, de aproximar as pessoas. Em terceiro lugar, irmãos, as aflições, elas ajudam-nos tanto a compreender como a ajudar outras pessoas que também estejam em tribulação. Tais dificuldades tornam-nos melhores e mais sábios conselheiros para as outras pessoas. Nada melhor do que uma aflição para moldar a nossa vida, para lapidar a nossa mente e o nosso coração. Só alguém que passa por uma aflição, por uma dor profunda, tem a capacidade de ajudar com precisão a pessoa que passa pelo mesmo sofrimento, pela mesma dificuldade. Eu tenho observado alguns vídeos na internet sobre a restauração da Covid-19. E é impressionante, meus irmãos, quando a gente ouve o depoimento de uma pessoa que foi curada desse vírus. A forma como a pessoa ela se expressa, a vivacidade como ela então comunica essa bênção recebida da restauração. Então agora ela se empenha, ela tem a disposição para querer ajudar outras pessoas que passam por esse problema também, porque a gente sabe que a dor é grande, o sofrimento é grande. Pessoas que vivenciaram, né, essa infectação, então que passaram pelo problema, sabem as dificuldades e por esse motivo se empenham em ajudar outras pessoas a sair dessa situação. Então é importante nós aprendermos com isso também, meus irmãos. Uma outra lição que nós podemos tirar aqui é que as aflições e perseguições podem servir-nos de excelente disciplina. É verdade, irmãos. É uma forma como Deus também, é uma forma que Deus também usa para, de uma certa forma, trabalhar a vida e o caráter do seu povo. E também as dificuldades, não só relacionadas ao povo de Deus, mas as dificuldades, as enfermidades, as situações pelas quais as pessoas passam, servem para lapidar o seu caráter, as suas vidas, certo? Então veja só, tudo isso nos ensina, certo? Os valores espirituais, Por esse motivo, nós podemos afirmar com toda segurança que as aflições e perseguições, elas podem servir-nos de excelente disciplina, ensinando os valores espirituais que nos convém, pois em meio a essas aflições, aprendemos a reconhecer o que é importante e vital para as nossas vidas. E isso nos ajuda também a nos dirigirmos para aquilo que é importante na nossa vida. Por igual modo, queridos irmãos, quando estamos sofrendo tribulações profundas, podemos aprender lições de humanidade e assim somos espiritualmente fortalecidos. Nós podemos olhar, a exemplo disso, a vida de Jó. Quando nós olhamos para o livro de Jó, no capítulo 10, ali nós encontramos Jó fazendo determinados questionamentos com Deus, sobre a sua atual situação. Jó, ele questiona com Deus aquilo que está acontecendo, entre tantas outras coisas, os sofrimentos pelos quais ele estava passando. Mas é interessante também, meus queridos irmãos, nós entendermos
que todos esses questionamentos que Jó ele desenvolveu na presença de Deus foi por conta da sua situação, da sua dor, das suas perdas. E geralmente é isso que o homem faz quando ele enfrenta o sofrimento, quando ele passa por dificuldades, quando ele está passando por momentos angustiosos, né? Então é isso que ele faz, questionar muitas vezes com Deus. No entanto, nós cristãos precisamos aprender a conhecer mais e mais ao Senhor e a sua vontade também para as nossas vidas. Quando nós vamos lá para o final do livro de Jó, no capítulo 42, então Jó faz uma confissão. Depois de Jó passar por todos os seus sofrimentos, depois de ele passar por todas aquelas situações, de ser confrontado com seus amigos, por seus amigos, de ser até desprezado pela sua esposa, ou seja, diante de tudo aquilo que ele passou, lá no capítulo 42, Jó faz uma confissão extraordinária. Veja o que ele diz, no capítulo 42, a partir do verso 1. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, quem sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Sabe, irmãos, Jó está falando uma coisa aqui interessante. Quantas pessoas questionam o agir de Deus? Quantas pessoas questionam a vontade de Deus, o direcionamento de Deus sobre a sua vida, ou aquilo que está acontecendo? Quantos de nós às vezes nos levantamos diante de Deus com questionamentos? Foi o que Jó fez. Mas olha o que ele está dizendo aqui. Quem, irmãos, quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade falei. Jó está reconhecendo a sua insensatez, a sua falta de entendimento, de querer questionar com o Senhor, o Deus Criador, o Deus sustentador de todas as coisas. Ele está dizendo aqui: na verdade falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois havias dito, e eu falarei. Eu te perguntarei e tu me ensinarás. Agora ele está numa atitude de humildade, porque ele sabe que diante das provações, porque ele sabe que diante das calamidades, Deus ensina. É através da dor que Deus também nos ensina. E é o que ele está dizendo: escuta-me, pois havias dito, e eu falarei. Eu te perguntarei e tu me ensinarás. Agora veja o que ele diz no versículo 5. Depois de ele ter passado por todos aqueles sofrimentos, ele diz: eu te conhecia só de ouvir, mas agora meus olhos te veem. Agora os meus olhos te veem. É quando a gente passa pela dor, é quando a gente passa pelo sofrimento, é quando a gente passa pela angústia, que aí nós começamos a perceber o agir de Deus, o controle de Deus diante de tudo isso. É como essa pandemia que nós estamos enfrentando. Nada melhor do que uma pandemia, nada melhor do que uma situação como essa, para revelar os fiéis, para revelar os íntegros, para revelar aquele que de fato coloca a sua vida na dependência de Deus. Nós precisamos aprender, irmãos, em meio à tribulação, porque Deus revela a sua vontade, e nós precisamos aprender com aquilo que o Senhor permite acontecer nas nossas vidas. Então Jó, ele declara: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me
abomino e me arrependo, olha só, no pó e na cinza. Jó estava dizendo: por isso me envergonho, por isso me entristeço e me conscientizo da minha vergonha, porque eu não confiei no Senhor. Louvado seja Deus, irmãos, porque Deus nos permite aprender com os sofrimentos, porque só através dos sofrimentos somos capazes depois de ajudar outras pessoas que também sofrem, e porque Deus tem um propósito diante de todas as coisas que acontecem. As aflições também, meus queridos irmãos, em sexto lugar aqui, as aflições é uma outra lição que nós podemos aprender diante das aflições pelas quais passamos, é que as aflições e perseguições podem ensinar-nos algo sobre a seriedade e a malignidade do pecado. Homens maus, irmãos, homens maus cometem ações desumanas com os seus semelhantes, ações baseadas no ódio, no egoísmo e na cobiça. Voltando para o nosso tema principal, vivenciado nessa pandemia, não é verdade? Quantas pessoas morreram por conta da ganância, da avareza de administradores públicos que desviaram os recursos para não tratar os doentes infectados? É como diz aqui, as aflições e perseguições podem ensinar-nos algo sobre a seriedade e a malignidade do pecado. O pecado, ele mata, o pecado destrói, o pecado, ele promove desigualdade, desunião, e nós precisamos entender isso. Porém, queridos irmãos, podemos aprender a odiar a maldade, observando os seus péssimos resultados em nossas vidas e na vida dos outros, para que nós não cometamos os mesmos erros. Não é necessário aprender com a nossa queda. Se nós observarmos alguém errando e sofrendo as consequências, nós podemos evitar isso, aprendendo com os erros das outras pessoas. Não é necessário errarmos para aprendermos. Felizes estão aqueles que aprendem com os erros dos outros, não com seus próprios erros, mas com os erros dos outros, porque isso evitará pecar contra Deus. Em sétimo, a sétima lição que nós podemos aprender: a aflição pode purificar tanto o pecado como outros elementos estranhos em nossas vidas, irmãos. É isso. As aflições podem purificar tanto o pecado como outros elementos estranhos em nossa vida. Elementos esses que, apesar de não serem pecaminosos em si mesmos, servem de obstáculo no progresso ao nosso bem-estar espiritual. O sofrimento pode arrancar falhas de caráter e de ações como muito maior ligeireza do que qualquer sentimento de alegria. Quando você sofre, quando você está passando por uma dificuldade, você tem mais a possibilidade de aperfeiçoar a sua vida do que quando você está vivendo um momento de prazer, um momento de alegria, porque a dor ensina. É por isso que a Escritura, ela nos diz que é melhor estar em uma casa onde há luto do que em uma casa onde tem festa, porque onde há luto, há de fato a oportunidade da reflexão sobre a vida, sobre a reflexão do comportamento humano. É exatamente isso que diz a santa palavra de Deus, meus queridos. A oitava lição que podemos aprender com os sofrimentos é que
e as aflições é que as aflições e perseguições podem produzir uma entrada jubilosa em nossa herança celestial. E isso é maravilhoso, porque poderia ser diferente, né? Se muitas vezes, quando o homem vive no prazer, na luxúria, vive de fato em todo o seu esplendor aqui, ele se esquece de Deus. É por esse motivo que o Senhor Jesus Cristo, ao ensinar seus discípulos, ele disse: quão difícil entrar um rico no reino dos céus. Por quê? Porque a inclinação do homem é depositar naquilo que ele tem a sua confiança. Sabe, queridos, a Covid-19 veio para nos ensinar uma grande lição. Ela veio nos ensinar que independe do homem ter ou não ter grandes recursos, a sua vida continua fragilizada e a sua vida continua na dependência da soberania de Deus. É Deus que está no controle, é Deus que está no comando, e as aflições, elas servem para nos aperfeiçoar e para nos dar, sabe, queridos irmãos, a expectativa da entrada na glória de forma jubilosa. Como diz o apóstolo Paulo ao escrever aos Romanos, no capítulo 8, no versículo 18: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Todo o sofrimento pelos quais passamos nessa terra, nessa nossa passagem tão diminuta aqui, é incomparável com a glória que Deus tem reservado para nós, meus irmãos. Então, por mais que soframos, nós precisamos ser perseverantes. Eu fico pensando, sabe, queridos irmãos, sinceramente, e isso me angustia, quando eu olho aqueles irmãos nossos que estão na Coreia, que estão na China, que estão nesses países comunistas, que estão sofrendo e torturados por causa do amor a Jesus. E sabe, queridos irmãos, são executados aos montes e ninguém se importa, mas eles sabem que as aflições do tempo presente não são comparadas com aquilo que Deus tem reservado para eles. Eu estava comentando essa semana com a minha esposa e dizendo para ela: é interessante como os direitos humanos, as nações, a organização das Nações Unidas, quando alguém comete um delito, quando alguém comete um crime, alguém vai lá e logo tenta proteger. Mas eu fico perguntando: cadê a Organização das Nações Unidas para olhar esses milhões de cristãos que morrem diariamente por causa da sua fé, por causa do seu amor a Jesus? Nós precisamos pensar sobre isso. Essa é uma reflexão que nós devemos fazer. No entanto, quero citar aqui as palavras do Senhor Jesus Cristo para o nosso conforto, quando Ele diz no Sermão do Monte: bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Sabe, queridos irmãos, é o que nos revela a palavra do Senhor. As aflições e as perseguições podem produzir uma entrada mais jubilosa e tomarmos posse assim dessa herança celestial que Jesus nos prometeu em João 14: vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Também, meus irmãos, podemos aprender com as aflições pelas quais passamos, de que nós não somos diferentes do nosso Senhor Jesus Cristo. Vejam só, devemos lembrar que até o próprio Jesus sofreu. Sim, Jesus sofreu, irmãos, Jesus sofreu, e Ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu.
conforme Hebreus capítulo 5, versículo 8. Também ele foi aperfeiçoado através das aflições pelas quais passou, conforme declara o autor da carta aos Hebreus, capítulo 2, versículo 10, quando escreve: porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de seus sofrimentos o autor da salvação deles. Ora, queridos irmãos, fala do próprio Jesus. Se Jesus Cristo sofreu, quem somos nós para querermos desviar de nós o sofrimento? O que nós devemos fazer é aprender com os sofrimentos, assim como Jesus Cristo aprendeu, através da sua submissão à soberana vontade de Deus. A Bíblia diz que Jesus sofreu, Jesus passou por muitos sofrimentos, mas em tudo aquilo que sofreu, ele não desobedeceu ao Senhor e foi fiel até a morte e morte de cruz. Finalmente, queridos irmãos, quero concluir aqui com a 10ª lição sobre os sofrimentos pelos quais passamos. O sofrimento, conforme nos mostra Romanos capítulo 8, versículo 18, é uma espécie de garantia da magnitude da glória que se seguirá quando nós tomarmos posse do reino, como diz o apóstolo já citado num texto anterior. Porque para mim tenho por certo de que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós, pois a despeito da profundeza do sofrimento, fica-nos assegurado que o mesmo nunca poderá ser tão grande como a glória que necessariamente se seguirá. Por esse motivo, o apóstolo Paulo, queridos irmãos, ele escreve isso. Por esse motivo, ele está dizendo aqui: porque para mim tenho por certo de que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelado em nós. Concluindo, queridos irmãos, portanto, não desanimemos diante dos sofrimentos pelos quais nós passamos diariamente, mas, queridos irmãos, prossigamos confiadamente na graça de nosso Senhor Jesus Cristo, pois Ele disse para seus discípulos, e essa mensagem também é para nós, quando Ele disse: e eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E nós louvamos a Deus, porque nós podemos contar com a ajuda de Jesus, nos fortalecendo, nos animando em meio à dificuldade, em meio ao sofrimento, para que nós possamos transpô-lo mais seguro nas suas mãos. Eu gosto sempre de pensar, irmãos, que Deus cuida das nossas vidas, não só livrando-nos do sofrimento, mas Deus cuida também das nossas vidas no sofrimento. Mesmo sofrendo, nós podemos glorificar a Deus, podemos exaltar o Senhor. Vamos orar? Curve sua cabeça e oremos ao Senhor. Glorioso Deus, nosso Pai, aqui estamos na Tua presença, junto com os nossos irmãos, aprendendo mais da Tua palavra, da Tua vontade para as nossas vidas. E nós pedimos, ó Deus, que nos ajude diante de tantos sofrimentos, diante de tantos momentos, ó Deus, de tristeza, que no Senhor nós sejamos fortalecidos, que no Senhor nós sejamos, Senhor, edificados, que a nossa fé seja cada dia mais solidificada no Senhor, sabendo que tudo isso um dia passará,
porque um dia nós estaremos com o Senhor, aonde não haverá dor, aonde não haverá sofrimento, aonde não haverá, Senhor, nada dessas situações, ó Deus, calamitosas pelas quais enfrentamos no dia a dia aqui nessa terra. Santo Deus, nos ajuda a nos conservarmos fiéis, íntegros e comprometidos com a Tua palavra, pois nós oramos pedindo a Tua bênção sobre as nossas vidas, no nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus nos abençoe. Eu quero só repassar aqui aos irmãos os avisos, né? Lembrando que as nossas programações elas continuam ainda na terça-feira e na quinta-feira online, né? Pelo Instagram, mas no próximo domingo, novamente escola dominical, estaremos dando continuidade, e também domingo à noite. Então, nossa programação normal, domingo à noite, mantendo aqui as exigências, né? Conforme a saúde. Então nós temos bastante espaço ainda no nosso tempo, graças a Deus, Deus nos tem dado um tempo razoável, né? Que possa agregar bastante gente ainda. Então você pode também participar conosco da programação do templo, certo? Reunindo como igreja. Então, se você tem a disposição, venha para estar conosco, para juntos glorificarmos o nome do Senhor neste local. Então, continue orando, vamos continuar orando, né, pela restauração da saúde da nossa irmã Jordânia, né? Então, estamos orando. Eu sei que outros irmãos podem estar doentes, mas nós não temos conhecimento, pelo menos que eu tenho conhecimento até no momento da Jordânia, né? Então, vamos continuar orando pela restauração da saúde dela, né? Não sei se tem outro aí que esteja enfermo, precisando de oração. Mas se não, vamos continuar orando, né? Eu sei que todos nós podemos uma hora estarmos numa situação assim de necessidade. Eu peço oração para uma sobrinha minha lá no Pará. O nome dela é Elisane. Ok. O marido dela e 2 irmãos dele estão infectados, o pai dele também. E ele visitando o pai no hospital, andando na rua, sem máscara, sem cuidado nenhum, não tinha grande responsabilidade, né? E ela está de casa, sabendo isso. Certo, então vamos orar pela sobrinha da irmã Francisca, né, Gonçalves, né, lá no Pará, que precisa também das nossas orações. Não fale, que Deus sabe quem é e Ele vai ouvir a sua oração.